Bem, então, não sei se vocês todos chegaram a ver o vídeo lá que eu mandei com as informações. Só para resumir, então, a gente semana passada teve a publicação da regulamentação da Lei Aldir Blanc, que a gente tanto esperava, mas foi um pouco broxante assim a regulamentação, porque as grandes dúvidas, as maiores dúvidas que a gente tinha, não foram respondidas pela regulamentação, principalmente com relação aos espaços culturais. Todos os artigos referentes ao inciso 2, os espaços culturais, é praticamente uma cópia do que estava na lei. Então, ele não se aprofundou muito nas questões que já existiam. E, além disso, ele traz uma série de burocracias que muita coisa vai ficar por conta da Secretaria da Cultura, da Prefeitura fazer, e também trouxe algumas novas regras que, de certa forma, engessaram o desenvolvimento da regulamentação municipal. Eu acho que a principal delas, que eu posso dar aqui como exemplo, é referente àquilo que a gente vinha trabalhando nas últimas semanas, que era o inciso 3, né, dos editais, que ele veio com uma nova regra dizendo que agora os municípios e os estados têm que combinar quais editais que vão lançar, para que não haja sobreposição. Como assim? Para que, se o estado vai lançar um edital específico para um segmento, o município não pode lançar o edital também específico para aquele segmento. Aí tem uma justificativa lá de que é para não ficar o valor ficar restrito a alguns segmentos, alguns espaços geográficos, enfim. Mas isso ingesta um pouco aquilo que a gente vinha desenvolvendo, e o que a gente está fazendo é uma coisa bem ampla. Então, provavelmente vai ter coincidência com os editais que o Estado vai lançar também. Mas ele não fala como que deve ser feito isso, se deve ser formalizada uma conversa, uma reunião entre os gestores municipais de estados para decidir isso, como é que vai ser feito isso, e existe um grande receio de que, na verdade, a gente tenha que esperar para ver o que o Estado vai fazer, para depois os municípios poderem fazer. E como a gente já tinha definido os escopos dos editais, a gente estava definindo alguns detalhes, né? Aí, na reunião nossa da comissão, a gente decidiu suspender isso por enquanto, para entender melhor como é que vai se desenvolver essa questão dessa nova regra específica. Não foi só a gente, foi pela surpresa. Muita gente foi. Foi publicado num dia, na terça-feira passada, né, a regulamentação. Na quinta-feira, teve uma reunião das entidades que representam os gestores municipais e estaduais, Confederação Nacional dos Municípios, entre outros, se reuniram e fizeram uma série de questionamentos, 14 perguntas, para fazer ao Tribunal de Contas da União, com dúvidas que ficaram e dúvidas que surgiram com a regulamentação. E na sexta, isso eles fizeram na quinta, na sexta-feira, a Confederação Nacional dos Municípios e o Tribunal de Contas da União fizeram um evento em conjunto, que a Confederação Nacional já aproveitou para tocar em alguns pontos, alguns questionamentos, algumas coisas o Tribunal de Contas respondeu na hora, e outras coisas eles indicaram que vão solicitar que seja publicada uma instrução normativa respondendo as questões. Ou seja, agora a gente ficou um tempo esperando a regulamentação, agora a gente tem que esperar um pouco essa instrução normativa para responder algumas das dúvidas. E, Big, boa noite. Até eu vou uma pergunta para fazer para você.
com relação a isso que eu estava falando. Que eu estava contando aqui a respeito da regulamentação, dos pontos novos que trouxeram e que, de certa forma, trazem muita burocracia e engessam um pouco aquilo que a gente vinha fazendo. Né? A principal questão com relação àquilo que a gente já vinha desenvolvendo era a respeito dessa conversa. A regulamentação fala que tem que ter entre os municípios e o Estado para pensar nos editais. Você sabe se já teve alguma conversa, se alguém sabe como é que vai acontecer isso? Olha, Fábio, pelo que a gente tem acompanhado, não tem. Eles estão indicando 2 cursos lá, eles abriram 100 vagas, 2 turmas de 50, para 645 municípios. Então, assim, tá aí ninguém sabe o que falar, né? E o que a gente sabe de concreto é que o Estado vai ter que fazer a regulamentação dele para não cruzar com a nossa aí, para não ter esse conflito, não cruzar, não ter conflito com a nossa, né? A gente fica até um pouco entristecido, porque me parece que estão dando com uma mão e tirando com a outra, né? Mas a gente tem que lutar, perseverar até o fim. Esse trabalho que você tem pilotado e via conselho, ele tem que ser perseverante, para que a gente consiga fazer o quanto mais para o nosso município. Mas, infelizmente, isso que você está falando é a plena verdade. É uma lei que nasceu no Congresso. A gente sabe que quando a lei nasce no Congresso e não está naquilo que o governo, no plano de governo do executivo, era uma lei que nasce já com dificuldades, né? E foi votada com consenso total, quer dizer, era para ter aí facilidades. E o que nós estamos recebendo é cada vez mais dificuldades, né? E o que nos assusta, né, é assim, poder distribuir isso e daqui a pouco a gente ter problema jurídico para quem recebeu o dinheiro também, né? Então, o máximo de cuidado possível nós vamos ter que tomar, isso que você falou. Não nos resta outra coisa a não ser aguardar, conversar, participar de reuniões. É isso que nós estamos fazendo 24 horas por dia, praticamente, né? E então, infelizmente, eu não tenho nada de novo para acrescentar no que você está falando, não, Fábio. Certo. Sobre esse curso, viu, Big? Eu fiz a inscrição, eu solicitei a inscrição. Eles falavam lá que se tivesse mais inscritos do que o número de vagas, eles iriam fazer uma seleção das pessoas que iam participar do curso. E, na verdade, eles acabaram abrindo mais vagas, abriram pelo menos mais 2 turmas, porque me inscreveram na turma D. Então, eu vou participar, mas vai ser um pouquinho mais para frente. E aí, provavelmente lá eles vão dar, que é promovido pelo governo do estado, né? Pelo Instituto Polies, do Polies. Tomara que traga, né, Fábio? Porque, assim, mais uma expectativa que vai ser criada, e, assim, ao menos que a gente saiba qual é a parte do Estado nisso, porque a gente sabendo a parte do Estado, nós vamos poder tocar adiante um pouco mais as coisas, né? Quanto à reunião de hoje, item do anexo 2, eu já vou aproveitar para falar, porque meu telefone está meio assim, e tomara que consiga ficar até o fim. E tem 2. Eu vou dar uma sugestão do que os outros gestores estão conversando. Quanto vai ser destinado? Vai destinar R$9.000. Você vai destinar R$9.000? Vamos tentar fazer em parcela única, porque é um empenho e uma liquidação, entendeu? Ao invés de a gente fazer 3 de 3, não, vamos lá, a gente já faz o empenho e já liquida de uma vez, já tira isso da nossa frente. Né? Então, isso que os municípios, o consenso hoje é esse aí. Né? Por que você vai fazer 3? Quer dizer, você vai ter que empenhar, daí você vai liquidar, dependendo quando vier essa verba, vai transcender o exercício fiscal, que é o ano de 2020, né? E transcendendo o exercício fiscal, possa ser que eu não seja mais o secretário, e eu não ser mais o secretário, a gente não tem legitimidade para poder fazer. Né? E assim, eu vou assinar uma coisa que não sou eu que eu vou ser responsável por uma coisa que eu não vou poder acompanhar, né? Então, assim,
Nós temos que tirar o quanto máximo da frente, deixar preparado, ir pagando e saindo da frente. Tirando a nossa frente para a gente poder ajudar esse pessoal aí, tá bom? Então eles estão entendendo que é possível fazer o pagamento em parcela única. Estão entendendo que pode ser feito em parcela única, desde que não ultrapasse R$10.000. Né? Por exemplo, vai ter lugar que vamos estabelecer que é 30 mil. Pela lei agora ficou a gente não sabe, tem dupla interpretação, né? Tem gente que ainda continua falando que o máximo é 10 mil e em 3 parcelas, tem gente que fala que não, que é o mensal, né? Então, assim, se for mais de 9 mil por mês, vão ter que fazer mais que uma parcela, porque daí a lei acho que limita o valor, né? Mas o que for abaixo, vamos tentar já matar, vamos tentar já liquidar isso aí para poder não correr risco na prestação de contas. Entendi. Bem, então na quinta-feira passada, a gente fez uma reunião da comissão, né, para entender como que a gente conseguiria avançar daqui para frente. E a gente entende que, como a gente ainda não vinha tratando a respeito do inciso 2, a gente tinha um pouco de margem para andar, apesar dessas várias dúvidas que ainda existem. E qual é essa margem que a gente tem para andar? Entender o que pode ser o que pode ser pago com o valor do subsídio que vai ser recebido pelos espaços, entender qual é esse montante que os espaços utilizam hoje para manutenção das suas atividades, para a gente já tentar estabelecer uma quantia que vai ficar disponível para os espaços e, consequentemente, aquilo que vai poder ser disponibilizado para os editais. Então, é a gente avançar até um ponto em que depois, quando chegar as respostas às dúvidas nossas, quando tiver algo mais claro, mais cristalino, a gente consiga só adaptar e já mandar isso para frente, na regulamentação municipal. E aí, nesse sentido, eu gravei aquele vídeo explicando a situação e por que a gente estaria suspendendo, a princípio, a discussão dos editais, e falando isso, que a gente vai tentar avançar um pouco no inciso 2, para não precisar fazer uma reunião para explicar tudo aquilo, a gente preferiu que fizesse um vídeo. E aí, já para chegar aqui nessa reunião com algumas informações a mais, eu fiz aquele formulário, que a gente tem até o momento aqui 8 respostas. No e-mail eu pedi para que fosse respondido até o dia 31, até porque muita gente pode ter dúvida sobre o preenchimento dele, né? Ele não é um cadastro, tanto que nem pede as informações do espaço, é mais para a gente ter mesmo uma perspectiva dos espaços culturais de Valinhos, qual é o custo de manutenção deles, e também quais são os itens que eles gastam de custeio do espaço. Por quê? Porque a regulamentação, ela também tem uma lista exemplificativa do que pode ser custeado, mas deixa também questões em aberto, como, por exemplo, a possibilidade de pagar salário. Não se encaixa em nenhum exemplo que traz na regulamentação, mas ele deixa em aberto. Então, qual é o texto que está na regulamentação? Os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário poderão incluir despesas realizadas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz, e outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário. Então, aí precisa verificar se o salário, por exemplo, pode ser entendido juridicamente como um gasto relativo à manutenção da atividade. E o Fábio, eles não entendem que o salário porque foi criado algumas linhas para a questão de suspensão de salário, de acordo com que o governo pudesse estar pagando um valor e o empresário outro. Então, o entendimento é que o salário não entraria no custeio.
né? Inclusive, tem depois eu vou te passar aí, passo para o pessoal também, você passa, um modelo do estado do Ceará, que está muito legal, dando pontos, critérios para cada item, manutenção, então você gasta de X a X, tantos pontos, água, qual é o valor que você gasta? Até R$ 600, mais 2 pontos, e aí faz na planilha aí, e a gente consegue estabelecer. Claro que a realidade do Ceará é diferente da nossa, a gente pode adequar isso à nossa realidade, e ficaria legal. Então, esse é o entendimento que se tem do salário, apesar de eu não concordar, né? Eu acho que vai ter mais gente que também não vai concordar, né? Então a gente pode tentar empurrar, mas a princípio o entendimento é que não valha, que não possa colocar o salário, apesar de ser um contrassenso imenso aí, tá bom? Eu também acho que é um contrassenso, mas se você for. Quem paga salário, quem tem empregado, com certeza vai passar daquele valor dos R$ 10.000 também. Então não vai conseguir receber o custeio de tudo, né? Mas realmente eu também acho que é um contrassenso. Então, eu parei na questão do formulário. E aí, chegando aqui já com algumas ideias do que os espaços culturais aqui da cidade possuem como itens relativos a custeio da manutenção das atividades do espaço. Alguém tem alguma dúvida? Fábio, licença, boa noite a todos. Pessoal, eu não sou da área, né? Eu sou advogada, na verdade, acho que a Cláudia informou vocês que eu ia participar da reunião. Eu acho que o principal questionamento da Gláucia, acho que é de outras pessoas também, é o seguinte: a lei diz, em relação ao inciso 2º do artigo 2º, que vão ser beneficiados os espaços culturais que tiverem as suas atividades interrompidas. No entanto, o decreto que foi publicado recentemente diz que as atividades têm que estar interrompidas. Então, a principal dúvida é a seguinte: se eles reabrirem os espaços, como agora está havendo a flexibilização da quarentena e há a possibilidade de reabertura, eles vão perder o direito a receber o benefício? Essa é uma outra grande dúvida que a gente esperava que fosse respondido pela regulamentação e não foi. Porque, assim, falar que está com as atividades suspensas, entende-se que seria completamente suspensa, né? Mas a grande maioria dos espaços não teve as atividades completamente suspensas. Eles tiveram que se adaptar de alguma forma, porque senão não estariam abertos até hoje. Já teriam decretado falência, esse tipo de coisa. Porque, enfim, foram tantos meses aí, né? A lei foi aprovada no início de junho, e a gente está até agora e não conseguiu realizar esse pagamento. Então, tiveram que se adaptar de alguma forma. E a gente sabe que agora o Plano São Paulo, já aqui na fase amarela, já talvez encaminhando para a fase verde no início do próximo mês, uma boa parte dos espaços também já começaram a abrir as portas, né? Então, essa é uma outra grande dúvida que a gente está, porque ele realmente fala que no momento do recebimento teria que estar com as atividades interrompidas. Isso é uma das coisas que a gente ainda não sabe como responder. Não sei se o Big tem alguma nova informação a respeito disso. Fábio, existe uma corrente jurídica, mas é uma corrente jurídica, tá? Não é fato. O pessoal tem tentado que a lei ela se aplica retroativa a julho. Se for isso, no caso, o pessoal tem tentado, aí se encaixaria a grande maioria. Se for aplicar o pé da lei, que está escrito que ele tem que estar, de fato, paralisado, com as atividades paradas, no momento,
nós vamos ter dificuldade com isso aí. Mas, a princípio, está correndo uma corrente jurídica, está tentando se formar uma opinião para que... Porque todo mundo está vivendo isso, como o Fábio bem falou. O pessoal está tendo que se abrir de alguma maneira para poder sobreviver, né? E com atividades individuais, ainda não no coletivo, cada um no seu espacinho, com álcool gel, com todos os protocolos vigentes, mas vai tá podendo abrir, né? Então, o pessoal tem lutado para poder conquistar isso, que seja retroativo ao mês de julho, que foi quando a pandemia realmente estava no auge, quando tudo ficou parado. Mas isso é uma possibilidade, nós não temos como afirmar isso agora, tá? É uma possibilidade jurídica que estão sustentando, porque o que nós estamos vivendo em Valinhos, todos os municípios estão vivendo também, né? Todos os municípios todos os conselhos municipais estão vivendo essa mesma angústia, todos os presidentes de conselho estão sendo questionados e todos os secretários municipais também estão sendo questionados, né? Então nós precisamos achar uma solução dentro da razoabilidade, né? Tem que ser razoável a coisa, não adianta querer colocar uma dificuldade dessa, praticamente você aniquilar o item segundo da lei, né? Então temos que esperar mais um pouquinho aí, quem sabe aí nesses cursos e a gente consiga alguma coisa, alguma informação mais firme, né? Quem tem que falar isso é o Tribunal de Contas, tá bom? O Tribunal de Contas tem que falar, olha, o período anterior a julho está valendo. E quem vai canetar depois é o Tribunal de Contas também. É aquilo que eu falei. Não adianta receber, depois tem que devolver. Aí é um problema a mais ainda. Vai ficar com o nome sujo para sempre. Na verdade, Big, a Gabriela tá aí para nos ajudar também, sabe? A gente pediu para que ela participasse justamente para que, né, fosse uma peça a mais aqui na reunião de hoje, no encontro de hoje, tá? Para ajudar a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, e a gente precisa de pessoas qualificadas também para estar ajudando a gente. A gente fica muito feliz com sua presença. Então, muito obrigada. Rodrigo, assim, a Glaucia ela fez esse questionamento, e aí eu, dentro do escritório, junto com os outros advogados, estudamos a lei, e, de fato, a lei em si, ela fala apenas que pode ser beneficiado com os subsídios aqueles que tiveram as atividades interrompidas por força das medidas de isolamento. Então, para mim, o meu entendimento é de que todos aqueles que, por força do isolamento, em algum momento tiveram as atividades interrompidas, poderão ser beneficiados. No entanto, quando veio a regulamentação, aí no artigo 6º veio essa questão desde que estejam com as atividades interrompidas. Então, fica a regulamentação e a lei ficam um pouco contraditórias, e aí acho que vai ser do entendimento mesmo, não sei como vai ser, se vai ser da União, de cada município, não sei como que vai funcionar isso. Mas acho que com seus colegas pares advogados estão tentando entrar. Porque assim, não adianta, nós não vamos ter uma decisão para Valinhos, a decisão vai ser para todo mundo. Né? E assim, o entendimento hoje dos seus colegas é que a partir retroativo a julho seria a aplicação. Porque nós temos que lembrar o seguinte, a lei foi aprovada lá atrás, e está correndo tempo. Quanto mais tempo correr, mais vai se passar, e mais gente vai voltar a trabalhar, se Deus quiser, né? Porque não pode ficar parado. Toca aí, Fábio. Muito obrigada pelas respostas, Fábio e Rodrigo. A gente agradece, e é muito boa a participação também. O Eduardo Heiderich também é advogado, está participando aí, e eu também sou formado em direito, tá? Então, o juridiquês que você precisar falar aí, eu entendo. Fábio, posso pedir a palavra rapidamente? Claro, diga. Só uma questão que eu queria levantar, talvez, em relação ao jurídico. Eu sei que vocês participam de outros grupos, né? Mas o meu entendimento em relação a estarmos online, ser considerado uma não interrupção, né? Foi um questionamento que a gente levantou em algum momento. Será que as atividades que foram para o online, então, serão atividades consideradas no setor da cultura que não foram interrompidas, né? E eu também conversei com alguns advogados, e o que se falou bastante foi, o online, ele é um outro serviço, com outros custos,
né? Você precisa ter uma internet, você precisa ter uma plataforma digital, você precisa ter uma videoconferência paga para você ter os seus alunos. Então, não se adequaria realmente, pelo menos no meu entendimento, à atividade não interrompida, né? Você não está precisando do seu CNPJ, do seu aval de funcionamento dentro da cidade, ou seja, ele é um outro produto, né, que está sendo vendido e de forma diferente de ensino, inclusive. Então, queria deixar essa ressalva, não sei se isso ainda está sendo colocado em pauta ou não, mas foi uma questão que eu pesquisei, e uma dúvida que eu tenho é em relação ao pagamento de pessoal, não de funcionários, mas de pessoal, terceiros, consultores, autônomos, se isso também entraria como funcionários, enfim, e não poderíamos emitir, então, essa nota aí por eles, ou se também entraria como pagamento aí de manutenção do espaço. Nesse caso, eu entendo o serviço de terceiros, eu entendo como um custo de manutenção das atividades do espaço. Eu entendo dessa forma. Mas, assim, a gente espera que o Tribunal de Contas traga respostas mais diretas para a gente quanto a isso, porque a regulamentação, ela traz lá que toda responsabilização a respeito da utilização dessa verba vai recair sobre o gestor municipal, né? Então, a gente tem que trabalhar o máximo possível resguardando o gestor para ele, enfim, a gente sabe aqui, pelo menos aqui no nosso caso de Valinhos, o Big deu para a gente toda liberdade para a gente fazer essa construção de forma aberta, com a participação de todos, mas a gente tem que se preocupar também em resguardar juridicamente a pessoa dele, para ele não vir a ser no futuro responsabilizado caso algo aqui seja entendido pelo Tribunal de Contas como tendo sido feito de forma errada, né? Então... Ô, Fábio. Diga. Tudo bem? Como vai? Sou Rodrigo Senden, da CIA Tomara Que Não Chova. Desculpa te cortar, viu? Sabe o que eu entendo também? Que as prefeituras, elas fazem por exemplo, você mede um centro cultural pela nota que é emitida. Por exemplo, se todo mês eu emito uma nota de R$5.000, é os R$5.000 que eu gasto no meu, independente se for salário e tal. Você acha que isso não vai valer? Por exemplo, as prefeituras da região, elas vão contratar um grupo de teatro de rua. Eles pedem as 3 últimas notas emitidas para ter o valor pago, para pagar o valor que eles realmente cobram. Não adianta eu fazer uma nota, eu cobrar 10 mil, se eu emito notas de R$4.000, entendeu? Será que isso não vai acontecer na lei? Isso seria para contratação do serviço, através de edital, alguma coisa do tipo. Para manutenção do espaço, seria um relatório contábil, né? Não seria essa questão, porque ninguém emite nota disso aí, né? Contabilmente, nós teríamos que pegar no escritório. Mas é uma sugestão na hora de poder estar fazendo os editais, essas coisas aí. No item 2 não cabe, mas no 3 cabe, tá bom? Entendi. Beleza. Então, eu acho que a ideia era justamente pegar quais são esses custos. Então, por exemplo, custo de pagamento de serviço de terceiro, que já apareceu aqui nas respostas do formulário e que não consta lá na listagem que o regulamento traz. Tem vários outros itens, tem impostos, tem a questão do salário, que eu já falei, manutenção predial e de equipamentos. Isso não é um custo normalmente recorrente, né? Mas se entraria. Tem questão que agora está tendo custo de pagamento de plataforma de nuvem, né? Tipo Google Drive, e também plataforma Google Meet ou Zoom, que muitos espaços também estão pagando agora. Tem questão de combustível. Então, fazer esse levantamento desses custos que
que vocês apontem para a gente como custo de manutenção do espaço, para a gente poder verificar exatamente aquilo que pode e aquilo que não pode, para daí na regulamentação municipal a gente deixar bem claro, ó, vai poder usar para esses pontos, para que não tenha depois uma divergência de entendimento de que a pessoa coloca para a gente que vai precisar de um valor X, a gente consegue subsidiar o valor que ela está pedindo, ela usa isso para pagar algo que ela entende ser um custo de manutenção, mas que depois o Tribunal de Contas entende que não, entendeu? Para não ter essa divergência de interpretação. Eu acho que a gente vai precisar, na regulamentação municipal, deixar claro quais são os itens que podem ser custeados com esse subsídio, para não vir a ter problema no futuro e ter recusa de prestação de contas e ter devolução de dinheiro, evitar isso o máximo possível. Fábio, o que parece, assim, é difícil para quem não está muito no meio, né? E é uma lei que, em tese, já teria que estar sendo efetivada há muito tempo, né? Por ser uma emergencial. Você não coloca em efetividade, você vai tendo esses problemas. Mas, ao que parece, pelo menos, a gente tem mais certeza do que não pode, seria o gasto com o pessoal efetivo, prestador de serviço, né? E do que você pode fazer com o valor, né? Então, acho que por isso que surge que a gente vai ter que tomar cuidado e fazer isso de forma com calma e, infelizmente, não vamos ter muita certeza agora até o Tribunal de Contas de alguma legislação se pronunciar. Fábio, está fechado o seu. Obrigado. A Elaine Gobo está acompanhando a gente aqui também. Ela é de Americana. Ela participa de um grupo da regional aqui de Campinas, do qual eu tenho acompanhado. Enfim, ela ficou sabendo do andamento, de como a gente está fazendo aqui, se interessou em participar aqui, acompanhar para entender melhor. Se você quiser também colocar para a gente um pouco sobre como está sendo essa discussão, Elaine, lá em Americana, se tem algum entendimento diferente do nosso aqui. Não está conseguindo falar, Elaine? Ah, tá. Tudo bem, ela está em plantão, então acho que ela não vai conseguir falar, mas ela vai acompanhar a gente aqui. Ela colocou até uma questão aqui no chat. Boa noite a todos. Sobre a reabertura dos espaços, o benefício seria equalizar os meses de acordo com o Plano São Paulo. A gente não sabe, porque a regulamentação não traz isso. Foi até uma coisa que a gente comentou na reunião da comissão, semana passada, se talvez poder pagar, eu acho que uma porcentagem para os espaços que já reabriram, caso seja possível, e para aqueles espaços que continuam 100% com as atividades interrompidas, receberia 100%. É uma possibilidade, mas como não tem nada na regulamentação realmente que permita isso, por enquanto a gente não pode fazer, não pode. Então, o que a gente consegue realmente avançar é nisso, tentar estipular aquilo que a gente consegue e aquilo que a gente não consegue apoiar. O que vocês acham de eu colocar aqui na apresentação já o resumo das respostas que a gente tem lá no formulário? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? Não tem problema. O Fábio, a Helene escreveu, estamos no aguardo da regulamentação do Tribunal de Contas da União. É isso mesmo, Helene, estamos no aguardo disso aí. Mesmo porque o Tribunal de Contas é sempre o maldoso da história, nunca o bonzinho, né? E nesse caso, estamos esperando para coisas ao inverso, porque senão nós vamos ter problema. Tá bom? Toca aí, Fábio. Vocês estão vendo aí, né?
Bem, eu fiz até algumas perguntas a mais para a gente entender como é que anda essa questão do funcionamento dos espaços culturais em Valinhos nesse momento, né? A primeira pergunta lá, para quem ainda não preencheu, é em qual categoria subsidiada pelo item 2 da Lei Aldir Blanc você se encaixa? Porque lá, na verdade, não é só espaços culturais, né? A gente fala, resumindo, sobre os espaços culturais, mas são espaços artísticos e culturais, são microempresas ou pequenas empresas culturais, e também cooperativas, instituições ou organizações culturais comunitárias. Então, são essas 3 categorias que traz na lei e depois reforça na regulamentação. Então, perguntei qual ele se encaixa para a gente entender qual o universo disso aqui em Valinhos. A gente tem até agora total de 8 respostas, né? 4 pessoas que se enquadram no microempresa, pequena empresa cultural, e 4 em espaço artístico e cultural. O Gersi, que está assistindo a gente aí, ó, que é a instituição cultural, precisa responder lá o formulário. Perguntamos também se o espaço possui um CNPJ. Essa é uma questão meio complexa da regulamentação também. A regulamentação, ela permite que seja pago subsídio para CNPJ. Ela não é direta em falar assim, deve ser pago para CNPJ e também para quem não tem CNPJ. Ela deixa aberta para a regulamentação municipal decidir se vai restringir a CNPJ ou não. Mas eu entendo que não tem o porquê restringir. A única coisa que ele fala é que, se não tiver CNPJ, vai ter que ter um número de cadastro, que deixa eu pegar aqui qual é o texto certo. Tem como aumentar o zoom, Fábio? Melhorou? Sim. Ô, Patrícia, você está vendo pelo celular? Não, estou no computador. Ah, tá. Porque pelo celular você consegue dar zoom mesmo na própria tela. Não consigo. Acho que eu vou abrir no celular. Mas acho que agora melhorou, né? Pelo menos aqui para mim está parecendo bem grande. Então ele fala aqui no artigo 2º, no parágrafo 8º, ele fala, ó, na hipótese de inexistência de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ou seja, aqueles espaços que não tenham CNPJ, os estados, Distrito Federal e os municípios informarão o número ou código de identificação único que vincule o solicitante à organização ou espaço beneficiário. E aí vem a grande questão. Todo mundo ficou na dúvida, mas isso eu acho que já está meio que respondido. Que é o que é esse número ou código de identificação único. Alguns municípios estão fazendo esse cadastro através do mapa cultural, que é um sistema que foi fornecido pelo Ministério da Cultura, lá atrás, um sistema aberto, cada município pode criar o seu próprio mapa cultural. E esse mapa cultural, para quem se inscreve lá, ele gera um código de identificação, tanto da pessoa, do gestor, quanto do espaço. Então, para quem está fazendo pelo mapa cultural, é esse o número de identificação. A gente acredita até que essa questão do número de identificação seja por causa da existência do mapa cultural. Mas para quem não está fazendo o mapa cultural, o entendimento que os outros municípios estão tendo é de que aquele cadastramento que a gente está fazendo, a gente vai ter que homologá-lo, a gente vai ter que publicar em diário oficial, homologando todas as inscrições, e na homologação a gente estipula um número, uma numeração para cada pessoa que se inscreveu lá no cadastro das pessoas, né? E também o espaço, que no cadastro, na homologação do espaço, identifique o pessoa. Essa criação desse código de homologação. Então, eu perguntei lá se a gente, para entender quantas
quantos espaços nossos têm CNPJ ou não. A princípio, até agora, 2 responderam que não tem CNPJ e 1 respondeu que sim. Aliás, 6 responderam que sim. Então, a maioria até agora dos que responderam já tem um CNPJ. Perguntei lá se o seu espaço ou coletivo teve as atividades interrompidas durante a quarentena. E aí tem várias opções de resposta. 4 pessoas responderam que sim, teve atividade interrompida e continua com as atividades interrompidas. 3 pessoas responderam que sim, mas que já voltou às atividades em um ritmo menor ou adaptado. E 1 pessoa respondeu que não teve as atividades interrompidas, mas as atividades passaram a acontecer num ritmo menor ou adaptado. Eu fiz essa questão do ritmo do adaptado justamente para as pessoas que passaram a fazer as atividades de forma online. Então, a gente tem esse panorama agora das respostas. Eu perguntei também para saber, caso seja possível estimar aproximadamente quanto seu espaço coletivo deixou de movimentar em reais nesse período, para a gente saber o impacto econômico também, ter uma noção do impacto econômico da suspensão dessas atividades. A gente tem aqui umas respostas em porcentagem e umas respostas mais abertas. Depois a gente consegue fazer uma média disso. E aí eu pedi para listar, então, todos os itens de despesa que fazem parte do custeio mensal do espaço coletivo. Então, dentro daquilo que foi respondido, eu já tinha feito um resumo, além daqueles que já estão na lei, de internet, transporte, aluguel, telefone, luz e água. As pessoas citaram impostos, salários, compras de produtos de limpeza e higiene, manutenção predial de equipamentos, serviços de terceiro, como contabilidade, impulsionamento em redes sociais, Google Drive, Zoom e combustível. Provavelmente a gente vai ter mais coisas e a partir disso a gente consegue definir o que pode e o que não pode e criar uma lista fechada. E perguntei a última pergunta, qual o valor médio mensal aproximado dos itens listados acima. Então, a maioria dos que responderam aqui, não, os 2 últimos subiram a média. Até então, os que tinham respondido, a maioria estava abaixo dos R$3.000. Então, entraria nessa possibilidade de a gente fazer um pagamento único e custeio por 3 meses. Né? Mas a gente tem casos também de custeio mensal maior aqui, ó, o valor R$15.000, em torno de R$12.000. 2 pessoas responderam 8.500. E aí a gente já vai ter uma ideia do quanto, então, que a gente vai precisar disponibilizar para esse custeio. Por enquanto, esse panorama que a gente tem. Alguém falou alguma coisa? Tem alguma dúvida? Bem, o que eu tinha para mostrar, para falar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui anotada. Bem, o que traz de regra na regulamentação é que os espaços vão ter que apresentar uma autodeclaração com informações sobre a interrupção das atividades. Então, não vai precisar apresentar uma prova documental de paralisação das atividades, vai ser através de uma autodeclaração. E apenas o gestor que vai receber o subsídio só pode receber por um espaço. Então, se ele for gestor de mais de um espaço coletivo, ele não vai poder receber por 2, ele só vai poder receber por 1. Não pode ser cumulativo esse recebimento. E que o espaço que vai ter que apresentar a proposta de contrapartida. E aí, a comissão que vai avaliar
vai decidir se convém aquela contrapartida ou não. Mas quem tem que apresentar a proposta de contrapartida, a contrapartida tem que ser para realização posterior ao retorno das atividades, né? E preferencialmente voltado aos alunos das escolas públicas. E aí pode ser tanto levar os alunos para algum espaço, que é um pouco mais complicado, né, em questão de logística, ou fazer alguma atividade cultural nas escolas. Ou, enfim, alguma outra atividade que vocês pensarem, os artistas que têm tanta criatividade pensarem para colocar como contrapartida. E a prestação de contas, que deve ser feita num prazo de 120 dias a partir do término do período de calamidade pública, até dia 31 de dezembro. Então, depois tem 120 dias para apresentar a prestação de contas, e aí na prestação de contas, o comprovante do pagamento dentro daqueles itens que foram aprovados para serem custeados. E aí essa prestação de contas ela vai ter que ser aprovada pelo gestor municipal e pode ser que, se for recusada, vai ter que ter a devolução do dinheiro. Então, prestar bastante atenção nisso, na prestação de contas, guardar todos os documentos e só fazer o pagamento dentro daqueles itens que estarão permitidos. As outras coisas que eu tinha escrito aqui eu já falei. Então, o que eu tinha para falar é isso. E aí a proposta é que a gente espere até o dia 31 para ver todas as respostas e que numa próxima reunião a gente já traga, a comissão se reúna antes para entender melhor como se encaixa cada um dos itens propostos, e a gente já traga uma lista proposta, assim, ó, é isso que a gente consegue apoiar, a média que a gente tem de custeio dos espaços culturais é essa, um valor aproximado que a gente vai ter que reservar para isso é esse, que talvez já com algumas respostas do TCU, ou então para ter uma ideia e depois aguardar a resposta do TCU para ver se a gente precisa fazer alguma adaptação. E aí eu queria saber se vocês têm alguma colocação, alguma dúvida. Não, eu não. Quando sai a resposta do TCU? A gente está de mãos atadas até lá, né? Pelo jeito. Acho que é a pergunta. Da mesma forma como a gente caminhou com o inciso 3 até certo ponto, que agora a gente vai depender de resposta, é isso. Eu acho que a gente consegue deixar algo já meio preparado para o inciso 2 também, aguardando as respostas para a gente poder finalizar. Eu recebi ontem, foi um print, eu não cheguei a ver isso, me lembrei agora, que acabei não pesquisando depois, mas que o governo está divulgando os prazos para fazer o repasse do valor. Então, eles já colocam lá, por exemplo, como primeiro prazo, para quem teve, já colocou na plataforma Mais Brasil todos os dados, tanto do inciso 2, o valor que vai ser disponibilizado, quanto os do inciso 3, os editais e o valor de cada edital, para quem colocar isso até o dia 31, recebe o valor até o dia 11. Só que é isso, provavelmente até o dia 31 a gente não vai ter resposta. E está todo mundo aguardando essas respostas. Então, eles já estão divulgando que estão prontos para repassarem o valor, mas, ao mesmo tempo, eles não passam as respostas que a gente precisa, né? Por favor, falem, quero ouvir vocês também. Fábio, mais uma dúvida. Então, não precisa ter nota fiscal
como comprovante de recebimento desses valores aí do inciso 2. É isso? Ou precisa de nota fiscal? Ainda fiquei em dúvida. Ou não Vocês sabemos? vão precisar de nota fiscal, é isso? Isso. Boa pergunta. Boa pergunta, Patrícia. Do rapaz da higiene e limpeza, por exemplo, os produtos de higiene e limpeza, enfim, não sei. Do que você for pagar com o subsídio que você recebeu, eu acredito que vai precisar apresentar a nota fiscal de tudo. Porque é o comprovante fiscal oficial, né, para comprovar o gasto com aquilo. Então, você vai ter que comprovar que aquele valor que você recebeu foi gasto com os itens possíveis de ser custeado. Sim, é porque se tiver retroativo a julho, a gente vai ter que resgatar isso lá de julho. É isso, né? Ou não? É isso, mas o pessoal tem contado que muita gente não pagou, né? Tá esperando o auxílio para pagar, né? Então tem essa questão também. Sim. Agora, quanto a vocês emitirem nota fiscal no recebimento do valor, eu não sei realmente como é que funciona. Não sei se alguns dos advogados aí conhecem da área administrativa, se é feito como pagamento de subsídio, se precisa emitir nota fiscal. Eu acho que não. Nota fiscal é de serviço, né? Se eles tivessem recebido por uma prestação de serviço. Eu não sei exatamente como que é feito, se precisa ter um documento para recebimento em forma de subsídio. Eu entendo que não, Fábio. Entendo que não tem necessidade. Do dinheiro que vai ser recebido, eu entendo que não tem que ter uma nota fiscal. Muito provavelmente, se puder fazer o recebimento retroativo de julho, vai ter que apresentar documento. E o documento principal que a gente utiliza de qualquer tipo de transação é a nota fiscal. Então, pode ser que, se exista algum prejuízo no recebimento, mesmo que for retroativo, por falta de nota fiscal. Porque parte do pressuposto que toda negociação que você faz, você tem que trocar a nota fiscal, tanto para quem te paga, como para quem você contrata. Então, pode ser que tenha problema nesse sentido também. Se for aceito a tese, que é uma tese que está caminhando, como o Big falou, de voltar até quando se parou de ter atividades. Obrigado, Fábio, você sabe dizer a respeito dos impostos, Fábio? Se os impostos entrariam nisso também, Simples, INSS, FGTS? Eu acredito que sim, Juliana. Eu entendo os impostos como custeio de manutenção do espaço. Maurício. Então, Fábio, eu só ia comentar que, pelo menos da minha parte, que eu entendo assim, eu não preenchi ainda o formulário, eu vou lá preencher o formulário, né? E no mais agora é aguardar essas coisas, essas informações para a gente poder fazer os próximos passos, né? Só queria manifestar aqui parabenizar o trabalho de vocês, que vocês vêm fazendo aí, né? Que eu sei que é uma dedicação bastante, toma muito tempo, né? Muita energia de vocês, e eu quero agradecer, acho que até em nome dos artistas todos aqui, né? De você, principalmente, e também da secretaria e tudo mais. Então, como eu disse, acho que da minha parte agora preencher o formulário, que não preenchi ainda. Eu vi pelas conversas aqui, entendi um pouco mais do que pode entrar lá ou não, né? Essa questão de impostos, acho que é melhor a gente colocar, depois ver se pode entrar ou não, né, contador, todas essas despesas que a gente tem mensalmente, né? Na dúvida, então, coloca. Coloca, depois, se não puder, não sei, sai fora. Então é isso por enquanto, tá? Muito boa noite aí, obrigado a vocês todos aí. Boa noite a todos, a todas e todos aí. Boa noite. Boa noite, Maurício. Eu vejo que o principal é a questão do salário mesmo.
por causa desses outros projetos e incentivos que teve. O escritório, o contábil, o advogado, isso aí faz parte da manutenção. Isso aí cabe perfeitamente. Questão da nota, se fosse ao contrário, se a prefeitura estivesse recebendo ou o governo federal recebendo, teria que ter uma nota de doação, né? Agora, a prefeitura é quem vai pagar em nome da União, né? Então não é necessária nota, nenhum tipo de nota, né? Porque senão é a prefeitura que teria que dar. É sim a prestação de contas. Bem, gente, eu acho que se ninguém tiver mais nenhuma colocação para fazer, vocês concordam com esse encaminhamento, então? E aí eu acho que por hoje seria só isso. Hoje foi uma reunião mais rápida. Infelizmente, por motivos que a gente não gostaria, né? Que a gente não tem tantas respostas. Então, muito obrigado pela presença de vocês, ok? Se tiverem alguma dúvida, como sempre, eu estou à disposição. Eu vou colocar aqui de novo, como sempre, o meu WhatsApp, para quem ainda não tem anotado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu respondo, não responder na hora, respondo quando eu conseguir. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite, até mais. Boa noite.